Vamos falar sobre saúde porque é só cair as temperaturas que você de casa ou fica doente, ou conhece alguém que fica doente, o seu filho fica doente. Ou seja, hoje vamos falar sobre doenças respiratórias que acontecem e muito quando as temperaturas baixam, assustam. E nós temos muita informação agora com este maravilhoso pediatra que está conosco hoje para tirar suas dúvidas, que é o Marcelo Hembstedt. Falei certo seu Tá sobrenome? ótimo, É sempre parabéns. um Eu desafio. sei, é o maior da pauta. E eu acho que hoje a gente podia começar essa pauta falando sobre a vacina. Porque esse é o momento de vacinar, especialmente agora que a vacinação está aberta a todos. Sim. Explica pra gente qual que é a importância dessa vacina para esse momento que estamos vivendo. Não, primeiro, quando a gente está falando da vacina, vamos falar da vacina da influenza. Né? Isso. A vacina da influenza que está liberada em todo o estado de São Paulo. Então, desde 2 semanas atrás, foi liberado para todas as faixas etárias, ou seja, dos 6 meses até o fim. É muito importante vacinar, tá, Pamela? Porque é a única, vamos falar, a grande ferramenta que a gente tem contra a influenza, uma doença extremamente grave, com muita mortalidade e morbidade. É a única ferramenta que a gente tem, é a vacinação. Só para vocês terem ideia, eu peguei alguns dados, em 2024, a cada 10 pessoas internadas por influenza confirmado, seja criança, seja bebê, seja adulto, seja idoso, a cada 10, 8 não estavam vacinados. Todos os óbitos, eu vou repetir, todos os óbitos de 2025 de influenza foram de não vacinados. Nossa, esse dado é fortíssimo. Fortíssimo. E aí, se a gente retroceder um pouquinho, a gente tinha mais ou menos 75, 80% da nossa população pré-pandemia, ou seja, antes de 2020, vacinados para a influenza. Esses números cada vez caem mais. Hoje, a gente tem em São Paulo as gestantes, o menor número, 33%, sendo que gestante é um grupo de imunossuprimidas, elas têm muita necessidade de vacinação. Os idosos, que é um outro grupo de risco, 50%, 52%. As nossas crianças de altíssimo risco, 50%. Então a gente já foi o país da vacinação, principalmente na influenza. E, gente, uma vacina que está na unidade básica de saúde de forma gratuita, é chegar lá e vacinar. A gente não consegue chegar no mínimo que a gente fala, vamos falar, aceitável de 60%. E estamos em quantos por cento no momento? Gestante 33% e o restante entre 50% e 55%. Mas o corte mínimo para falar, é ok, está aceito, é 60%. E por que que nessa época do ano as doenças respiratórias elas ganham tanto espaço? Vamos lá. Primeiro que os vírus, eles adoram esse friozinho, né? Então a gente tem um problema que os vírus se replicam mais no frio. O nosso nariz, a nossa mucosa, ela fica mais rachada, ela fica ressecada. Então essas rachaduras abrem portinhas que os vírus podem entrar. Terceiro, friozinho, todo mundo gosta de ficar junto, fecha a janela, você não tem ventilação. Então a gente fica todo mundo aglomerado e sem ventilação. E muito importante, a gente sabe a importância da atividade física para o sistema imunológico, para o sistema de defesa. Tá frio, a gente não sai para treinar. E a gente não toma sol, e a gente aprendeu no Covid o quanto a vitamina D que vem do sol é importante para o nosso sistema imunológico. A gente não toma sol, vitamina D cai, o sistema imunológico sofre. Então é um grupo de fatores, né, É um que grupo fazem com que a gente fique mais doente nessa época do ano. associados à não vacinação. E dá tempo de tomar vacina? Porque a gente sabe que a vacina da influenza demora em média 15 dias para Sim. começar a fazer efeito. Ainda dá tempo? Sempre é tempo de fazer a vacina, até porque a gente tem um aumento no outono e inverno, mas a influenza a gente tem nos 12 meses no Brasil. Então não é que a gente está tendo agora e quando esquentar não vai ter mais. A gente faz um pico no outono e inverno, mas é uma doença presente em todos os tempos. Então tem que vacinar em qualquer hora, em qualquer estágio. A gente sabe a importância da vacinação agora. Então a gente tem que pensar que a gente ainda não chegou no frio. Então se você vacinar hoje, dia 3 de junho, essas crianças, os adultos, vão estar com tudo ok no dia 18 de junho. Estamos chegando no inverno, ou seja, está mais do que na hora, dá mais tempo. Dá tempo, então você que está assistindo já se programe. Vamos falar de VSR, que hoje em dia se fala muito porque existe também uma vacina que as gestantes podem tomar, certo? Certo. O que que é o VSR? O VSR chama-se vírus sincicial respiratório. O nome dele é estranho, é difícil, mas a doença você já ouviu, é a bronquiolite. A bronquiolite é uma doença muito grave nos bebês até 24 meses. Ele tem muita gravidade nos bebês até 12 meses. E ele é um vírus, hoje a gente fala que você tem uma vacina, a gente tem hoje 2 vacinas na verdade, tá, Pamela? A gente tem uma vacina que a gente pode fazer para gestante, que hoje é indicado entre 24 semanas até o final da gravidez, mudou, até então era até 36 semanas. E a gente tem a vacina, que na verdade é um anticorpo monoclonal, que já é o remédio,
que você pode fazer já nos bebês nascidos. Mas a gente tem um problema. Tanto a vacina para gestante quanto a vacina para o bebê são vacinas muito caras ainda e que não estão no Programa Nacional de Imunização. Existe uma promessa que para o próximo ano a vacina da gestante deve entrar no programa, mas ainda não está no nosso Programa Nacional, então não estão nos postos de saúde, mas pode ser feito de forma particular. E como proteger, então, os bebês? Já que muitos não são vacinados, como proteger desse vírus que está circulando? Então vamos lá, o que a gente pode fazer para os bebês? Então, primeira coisa, lembrar dos cuidados que a gente tinha no Covid. Não ir em áreas aglomeradas, você tem que sempre deixar a área ventilada. Este bebê, a gente falou da vitamina D, esse bebê tem que tomar sol entre 8 e 10 da manhã, depois das 4 da tarde, 20 minutinhos. Lembrar que a gente tem que lavar a mão, a gente pode continuar usando o álcool a 70%, que a gente usou bastante na época do Covid. E lembrar o importante, se você acha que alguém está doente, não leve o seu bebê para ter contato com esta pessoa. E se você acha que em algum momento alguma pessoa está doente, use máscara. A máscara para o vírus social respiratório é muito importante e ela é eficiente. E isso aqui é muito importante, evite beijar a criança, porque para nós, o VSR, ele pode ser só uma gripe, um resfriado. Para a criança, é a bronquiolite. Muitas vezes o adulto, ou ele é assintomático, ou ele vai passar com um resfriadinho, nariz entupido, uma coriza e não tem nada, mas ele é o vetor, ou seja, ele leva o vírus para a criança. E a gente tem costume de beijar, não vou beijar o rosto. E onde a gente beija a criança? A mãozinha. Na mão. E a gente sabe que a parte que ela mais leva para a boca são as mãos. Então a gente está passando o vírus diretamente para a criança. Então não se beija, não é neste momento de VSR. Não se beija nunca a mão de bebê, nunca. Nós temos imagens também sobre quais são os sinais de alerta para que você busque, né, a ajuda e fique atento em relação à bronquiolite nas crianças. Que é a coriza, a tosse e a febre. Tem alguma característica? Então, o problema é que assim, coriza, tosse e febre, você tem no Pode ser resfriado, qualquer você tem coisa. na gripe, em qualquer uma. O que é importante na bronquiolite, Pamela, é que assim, a gente faz um gráfico, a gente brinca que existe um gráfico de bronquiolite. Então a bronquiolite nos primeiros 2, 3 dias, ela vai lembrar muito uma gripe, muito um resfriado. Por que isso? Vai ter coriza, uma tossezinha, às vezes não muito importante, e febre. Então você não consegue diferenciar se essa criança está gripada, resfriada ou com bronquiolite. Quando que acontece a virada de chave? Normalmente no segundo para o terceiro dia de quadro. Essa criança começa a ficar cansada, ela vai lembrar muito um quadro de asma, de bronquite, então ela fica cansada, ela fica ofegante. É neste momento que a gente sabe que deve vir alguma coisa. O diagnóstico de certeza a gente só vai ter fazendo as testagens, a gente pode fazer ou o PCR, que a gente ouviu muito no Covid, ou existem os testes rápidos. Mas é um fechamento, como a gente mostra aí, Então em cima a gente tem a via aérea normal e de repente você fecha. Ele lembra um broncoespasmo, que é aquele fechamento igual da bronquite, igual da asma. Uma dificuldade de respirar Muita mesmo. dificuldade e assim, se a mãe prestar bem atenção, ela vai ver que a criança, até ela inspira, ela consegue colocar o ar para dentro bem, ela tem muita dificuldade de expirar, então ela faz assim, ela não consegue pôr o ar para fora, então ela começa a ficar cansada, e é isso, a criança começa a ficar cansada, até uma hora que ela chega numa parte de tetania. Então, se ela perceber que a criança começa a ficar cansada, ofegante, não é cansada de prostrada, é ofegante, é hora de procurar ajuda, é hora de procurar o médico. Esta criança precisa ser examinada e muitas vezes entrar com tratamento ou às vezes até internação. Existe tratamento específico para a bronquiolite? A bronquiolite é um quadro viral, é um quadro autolimitado. O que quer dizer isso? É um quadro que vai sozinho, ele vai curar. Mas a gente dá o que a gente chama de medidas de suporte. Então, o tratamento básico para os quadros virais e para a bronquiolite vai ser uma boa hidratação, então hidratar bem a criança, fazer muita fisioterapia respiratória, então a gente usa os inaladores, os aspiradores nasais. Para quem tem condição, a gente até orienta procurar uma profissional, uma fisioterapeuta respiratória, para ajudar a drenar a secreção, para não acumular secreção, porque você imagina, essa criança já está com quadro baixo, então ela tem muita dificuldade para respirar pela parte pulmonar. Se ela começa a ficar toda congestionada, toda encatarrada, como a gente fala lá em cima, ela começa a entrar em desespero. Ela não consegue respirar em cima porque ela está com um pregador no nariz. Embaixo está tudo fechado. Então a gente ajuda pelo menos a limpar essa via aérea alta para melhorar e otimizar
essa parte respiratória dela. E é uma criança que não sabe cuspir, que não sabe assoar o nariz, Uma né? criança que não não espetora, consegue... que não faz nada, Exato. e que não mostra, ela não fala, mãe, eu tô assim, pai, eu tô assim. Então a gente tem que enxergar que alguma coisa não tá legal com essa criança. Adultos podem ter bronquiolite? Não, os adultos não têm bronquiolite. A bronquiolite, classicamente, ela morre como bronquiolite até os 5 anos. Depois dos 5 anos, a gente pode ser vetor. A gente leva, por exemplo, meu filho está com a doença, está com a bronquiolite. Eu fico com o vírus no nariz, eu vou trabalhar, e aí eu pego uma criança no colo e eu posso transmitir para essa criança. Por isso que eu falo, se você está com um filho doente, não fique abraçando outras crianças. Você pode, às vezes, transmitir para o teu colega de trabalho que vai transmitir para a criança. A gente aprendeu de novo, né, isso com o Covid, a facilidade dos quadros virais de você jogar em spray. Então a gente sabe que uma pessoa pode contaminar de 10 a 13 pessoas num espirro, numa tosse. Então continuo falando, a gente tem que aprender a tossir tampando, a gente tem que aprender a lavar a mão e a gente tem que aprender a, nesta época de frio, tentar não ser tão brasileiro e não abraçar tanto, não beijar tanto. É uma coisa nossa, a gente é querido, a gente gosta, mas em momentos de frio, que a gente sabe que as doenças infecciosas respiratórias estão em boom, a gente tem que maneirar esses nossos costumes. Seguir tudo que aprendemos na pandemia, né? Sobre circulação de ar, abrir janelas. Sempre. Mas para encerrar, tem algo que tem circulado muito nas redes sociais, que é o uso de corticoide nasal. Isso é benéfico ou isso é um mito? Vamos lá. O corticoide nasal, ele é uma briga até entre os pediatras, tá? Vamos falar de novo. Se a gente tivesse falando de gripe, influenza, que a gente começou o nosso assunto sobre isso, e agora a gente está no VSR, no vírus sincicial, na bronquiolite, não tem nenhuma indicação a partir do momento que a gente está com um quadro viral. O que a gente sabe? Quando você tem esses quadros, você tem muito edema, fica muito inchada a tua mucosa, né? Aquela pelezinha dentro do nariz. Então o corticoide vai te ajudar naquele momento. Só que isso pode custar caro, porque você pode ter uma diminuição da imunidade local e facilitar a entrada desses bichinhos, dos vírus. Então não é indicado, a gente não indica, o que a gente indica é otimize a inalação, faça muita inalação, rinossoro, soro fisiológico, aspiração nasal, fisioterapia, mas não é medidas farmacológicas, não é o remédio que vai tratar, é o tempo e paciência. Porque não adianta mascarar o sintoma, não né? A gente quer curar, a gente quer se livrar desse vírus. Muito obrigada, doutor. É sempre um prazer recebê-lo e você encontra mais informações sobre o doutor Marcelo no @MarceloPediatra. @MarceloPediatra. Siga que o doutor arrasa na produção de conteúdo, Obrigado, viu? Pamela. Adoro acompanhar seus posts.